Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos nesta próxima meia hora falar sobre os impactos da tecnologia no nosso cotidiano e dessa vez olhando para dois aspectos interessantes. O primeiro deles, a falta de profissionais ou a necessidade de desenvolvimento de habilidades tecnológicas por profissionais que atendam às demandas do mercado. E aí, na mão inversa, nós vamos falar como a tecnologia está chegando e, de alguma maneira, ou tirando pessoas do mercado ou abandonando a necessidade de algumas aplicações, de algumas atividades que estavam nas mãos das pessoas. Então, nós vamos falar sobre esses dois universos, vamos tentar conectá-los para explicar para você que está nos acompanhando, pelo rádio, pela TV, pela internet, para onde é que a gente vai? E aí, quando eu tenho dúvidas sobre isso, eu pergunto para o meu guru, que na semana passada esteve aqui abandonado, sozinho, sorumbático, mas eu voltei depois de um bronzeamento sem Negroni, André Miceli. Você estava com tanta saudade que você veio até aqui no estúdio, você saiu do Rio para cá. Falei, cara. Ele de volta, eu vou lá dar esse abraço pessoalmente. Recebê-lo de braços abertos e com um Negroni na mão. Agora com Negroni e com voz. A voz voltou. É isso. Mandei um áudio trágico pra ele, falou, não poderei gravar nada. Cara, o que aconteceu? Quando eu ouvi aquilo, eu falei, a mistura do ar-condicionado com coisa gelada e virou falar muito, que eu tava lá na convenção com os afiliados da Jovem Pan falando um pouquinho só, aí perdi a voz que eu vou fazer. Eu imagino. Agora, a minha dúvida é a seguinte, pra onde vamos nessa mistura? De profissionais que precisam se capacitar para demandas do mercado, a gente vai falar hoje especificamente aqui de cyber principalmente, que é uma área muito crítica, e do outro lado a chegada, por exemplo, de inteligência artificial. A gente está falando muito do chat GPT e essa tem sido uma discussão dentro das empresas. Para onde a gente caminha com tudo isso? É a tempestade perfeita, porque o aumento do uso do ChatGPT e dessas ferramentas de inteligência artificial, esse aumento vai fazer com que algumas dessas profissões, aquelas com funções mais repetitivas, sejam de fato descartadas ou pelo menos diminuídas em relação à quantidade de postos de trabalho. Por outro lado, a demanda por profissionais capazes de gerar tecnologia aumenta. Então a gente tem um problema que é o das pessoas não empregáveis de um lado e um outro problema que é o das vagas não preenchíveis do outro. Sem contar com toda a questão de cybersecurity que não diz respeito só aos profissionais de tecnologia, mas os profissionais das corporações em geral. As empresas precisam pensar naquele security by design, como estruturar as suas soluções pensando na segurança em primeira mão, dado que a força da corrente é tão grande quanto a do elo mais fraco e normalmente o elo mais fraco é aquele usuário que não está tão habituado com o uso da tecnologia. Isso vale, é importante dizer para você que nos acompanha, isso vale para qualquer área, não só para as carreiras ligadas especificamente ou diretamente à tecnologia. Eu quero trazer aqui para a nossa conversa, André Miceli, a Nádia Guimarães, que é sócia-diretora e coordenadora acadêmica do IDESP, o Instituto Darius, porque o IDESP está com um projeto muito bacana de capacitação de profissionais, tem uma meta interessante, são 10 mil profissionais que vão ser capacitados em tecnologia e cibersegurança, e eu tenho certeza que o que a Nádia observa e que os professores que atuam com ela observam, vai muito nessa linha do que a gente está discutindo aqui. É preciso entregar ferramentas e recursos, e às vezes a gente pensa muito na sofisticação, mas o elementar às vezes escapou dos olhos dos profissionais, e é justamente isso que é cobrado deles no fim do dia. Nádia, obrigado pelo teu tempo, por estar aqui com a gente, queria ouvi-la e entender se é essa a percepção, e por isso que vocês fecharam essa parceria com a Microsoft, né, para poder promover essa capacitação dentro do ambiente deles. Legal. Primeiro, obrigada, né, por fazer parte do Sociedade Digital aqui. E segundo, concordar com você no Negroni. É muito bom mesmo. Tá vendo só, André Miceli? Não tem erro. Negroni não tem erro. Negroni não tem erro. Mas pegando um gancho aí para poder dar essa resposta, né, dessa questão dos profissionais, olhando o universo aí da questão da cibersegurança, foi colocado ali que realmente, na sua abertura, você falou assim, tem uma demanda, um apagão de profissionais e ao mesmo tempo tem aqueles que não estão conseguindo se manter, então também estão saindo, estão trocando ali, é verdade. Por que isso acontece?
Tem uma demanda gritante, a transformação digital ela vem acontecendo já há algum tempo e ela pegou um acelerão na pandemia, né, onde as empresas precisaram se reinventar aí de um jeito que não era visto antes, para colocar os seus serviços disponíveis na internet ali e garantir que os seus colaboradores de casa conseguissem trabalhar. E nisso, o que acontece? Você transforma o seu negócio, tem que inovar no processo, e essa transformação, ela vem aí com o uso da tecnologia. E a tecnologia, então, ela passa a ficar mais disponível em nuvem. Nem todo profissional que coloca esse serviço na nuvem, ele está olhando a questão da segurança. Infelizmente, hoje, eu vejo muitos profissionais que têm essa questão da infraestrutura, disponibilidade do serviço, mas que não está olhando para a questão da segurança da informação, privacidade dos dados, enfim, aspectos de cyber ali para proteger desses riscos que são iminentes. E então mostra-se a total importância desse profissional estar qualificado ali, né? E o que é importante? Tem essa demanda, tá? Ela é reprimida, tem oportunidade para iniciantes, mas a oportunidade também é para quem está empregado. Né? Quem está empregado, para não perder o emprego, ele tem que garantir a sua empregabilidade, buscando essa formação, buscando essa atualização. E essa parceria com a Microsoft, ela vem num momento muito propício, porque a própria Microsoft, ela avançou demais nos aplicativos, nas tecnologias, oferecendo soluções integradas, e toda essa conexão requer um aprendizado. Então, o aprendizado é o quê? Você parar e ter que estudar. Né, ter que ver o que está acontecendo. E nesse processo em que muda as coisas, tudo que você sabia ontem, você já tem que aprender de novo. E esse o aprender faz com que você tenha que buscar essa formação. Nessa parceria com a Microsoft, a gente está olhando 3 frentes de trabalho ali. Ambiente em nuvem, a questão da segurança do 365 e a inteligência artificial também inserida ali. Por quê? A inteligência artificial dentro da Microsoft, ela já está conectada, embedada nesses aplicativos todos. Então, quem disponibiliza um serviço em nuvem para operar um negócio, uma empresa, além de ter que ver essa questão da segurança, tem que entender que dados que eles estão setando, configurando ali, porque a inteligência artificial vai trabalhar orientada a dados. Nádia... E que dados? Se você não configura corretamente, então o dado vem torto. E aí o direcionamento do negócio fica torto também. Então é importante demais que o profissional do futuro, ou seja, deste presente, esse já é o futuro, né? Saia dessa régua da mediana em que diz que está empregado ou que já está formado, já sabe. Porque todo dia isso muda, todo dia tem um update novo das tecnologias. Nádia. E é necessário que se estude e se aprenda isso. Eu quero fazer um parênteses, especificamente na questão de inteligência artificial, e explorar um pouco mais sobre os riscos aos quais as empresas estão expostas ou, de alguma maneira, elas vão ter que abrir os seus dados quando compartilharem as suas informações com o ChatGPT. A gente tem visto algumas empresas proibindo os seus colaboradores de usarem recursos de inteligência artificial. Ao mesmo tempo, essas mesmas empresas têm, por exemplo, um Office que é na nuvem, ou tem outros sistemas legados que também são na nuvem, arquiteturas híbridas. De que maneira a inteligência artificial é, de fato, um risco adicional ou ela é simplesmente uma variável nova nessa equação e, por ser nova, tem despertado tanto desconforto do mercado? Bom, André, esse desconforto eu posso comparar ele com o desconforto atual que a gente ainda vive no processo de compartilhamento de acesso a terceiros nos nossos ambientes em nuvem. Pegando o trivial de todo mundo para fazer essa conexão e ficar mais simples esse entendimento, no 365, né, o Microsoft 365, que tem o Office, que você falou aí, muito bem falado. Então, vamos pegar do básico, uma planilha Excel que você precisa compartilhar ela com um terceiro, um externo. Você não precisa de uma configuração de segurança em que você só conceda esse acesso, e não ao acesso ao seu ambiente, à sua pasta como um todo. Então, essa questão do IA
está permitido ou não, também vem baseado em setups, em configurações que garanta que somente aquele serviço em que é necessária essa conexão externa esteja disponível, os demais não precisam estar disponíveis. Eu vejo, já vi situações em que a disponibilização de um convidado externo dentro do seu ambiente na nuvem acaba não sendo configurado corretamente e ele passa a ser quase que um colaborador com privilégios, quando na verdade ele só devia ter acesso restrito a um único ambiente de produção daquele material em que ele vai exercer naquele projeto ali. Então, não vai ser diferente para a inteligência artificial. O que serviço que você quer consumir? Então, o setup, a configuração que garante essa conexão da infraestrutura em cloud, em nuvem, mais o aspecto da segurança e o recurso que você precisa usar, precisa ser bem delimitado. E é isso que os profissionais precisam buscar entender e aprender. Aonde é que eu configuro corretamente? Não é só deixar instalado, né? Existem essas questões. Você precisa ter essas cercas que garante que o que você está usando está dentro do seu perímetro de segurança. Então, isso é muito importante as pessoas buscarem esse conhecimento. Deixa eu fazer uma bagunça aqui. Eu não vou encerrar uma conversa e começar outra. Eu vou juntar as duas conversas, porque elas estão absolutamente conectadas. Eu quero dizer olá para Gláucia Piccolo, que é diretora vogal do IBEF São Paulo e CFO da Microsoft. O IBEF, que é o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças. Manda um abraço para um amigo calado lá do IBEF, aqui de São Paulo. O IBEF realizou um encontro, acho que foi com a PwC, se não me engano, e eu li alguma coisa a respeito, e por isso que eu fiz o convite para a Gláucia, porque eu achei muito interessante a proposta de vocês para esse encontro, Gláucia, e vai na direção desse nosso papo aqui que estávamos tendo o que estamos tendo com a Nádia, que começa pela necessidade de formar, de capacitar profissionais para o básico, para que eles consigam chegar num outro ponto. E vocês, por outro lado, ali nesse encontro, estavam discutindo o seguinte: peraí, as empresas, e aí com vários dados que foram apresentados, dizendo que o Brasil está no top 5 dos países que adotam, ou que tem adotado ChatGPT, a gente sabe da adoção crescente de inteligência artificial dentro das organizações. Quando a gente olha, e inclusive a gente tem publicado cada vez mais artigos a respeito disso na Technology Review, e os números todos mostram o crescimento da expectativa dos executivos para a verba destinada, alocada para a inteligência artificial dentro das organizações, e felizmente também para a cibersegurança, e esse é um grande alento. Mas a gente tem visto isso acontecer, e vocês discutindo o seguinte: peraí, há um desafio aqui, precisamos equilibrar as coisas. A Nádia dizia, a gente tem que voltar para o básico para poder evoluir. Em que pé nós estamos nessa discussão? Porque parece aquela coisa do profeta do fim do mundo, né? O profeta do apocalipse, Gláucia. Para onde caminharemos dentro dessa história? Qual que é o estado das coisas hoje, quando a gente diz, dentro do ambiente de negócios, da adoção de IA e ferramentas como o ChatGPT, por exemplo? Obrigado por você estar aqui com a gente. Imagina, obrigada, pessoal. Boa tarde, um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu acho que, e parte do que a gente discutiu, né, o uso da inteligência artificial, ele possibilita bilhões de experiências inteligentes todos os dias, né? Então, quando a gente pensa na quantidade de informações que a gente tem trafegando, na quantidade de dados que são geradas todo dia, é um mar de informação, né? Pensando antigamente em mainframes, eu não sei quantos mainframes a gente precisaria para fazer o store de todos esses dados. E a informação hoje, ela meio que se torna vital para as empresas, né? Então, obviamente que teve uma aceleração da necessidade durante a pandemia, eu acho que a Nádia bem colocou isso, e as empresas cada vez mais elas estão entendendo e sendo mais intencionais, Carlos, indo no seu ponto de investimento, de que sem a tecnologia elas não vão conseguir continuar crescendo como gostaria, não vão conseguir conhecer seus clientes como gostaria, não vão continuar se desenvolvendo como gostaria, né? E isso por quê? Porque o uso da inteligência artificial, ele te proporciona várias oportunidades de melhorar a produtividade, e melhorar a produtividade significa você investir mais em processo criativo, né? Você investir na criação de produtos, você investir um tempo de qualidade, entendendo o seu cliente, entendendo a necessidade, criando os produtos e trabalhando no desenvolvimento do seu negócio. Agora, quando a gente pensa
Por um outro lado, o que a empresa precisa para fazer o uso na sua totalidade dessa tecnologia, a gente vai cair no ponto dos profissionais, que é o que a Nádia estava falando, e como que a gente capacita esses profissionais, né? Então, existem alguns estudos que em 2020, no mundo, existiam mais ou menos 44 milhões de profissionais de tecnologia. Se a gente pensar na necessidade que o mercado tem hoje, com toda a adoção dessas ferramentas, a gente está mirando para um norte, onde a gente vai precisar de mais 140 milhões de profissionais de tecnologia para atender toda essa demanda. E a gente está falando não só do Brasil, que a gente sabe que tem uma deficiência muito grande com relação à quantidade de profissionais, mas a gente está falando do mundo. Então, a gente está falando de uma população que é quase um Brasil, né? 200 milhões de profissionais de tecnologia que são necessários dentro das empresas num futuro que não está distante, essa previsão é para 2027, para colocar essa tecnologia em uso no seu potencial máximo. Então, acho que o grande desafio das empresas, e acho que aí eu respondo a sua pergunta de maneira completa, Carlos, é como elas conseguem ser intencionais no investimento não só em tecnologia, mas também trabalhando na capacitação desses profissionais para que eles consigam implementar essas tecnologias e ter o uso na totalidade delas dentro do seu dia a dia, seja para aumentar a produtividade, seja para crescer usando mais insights do mercado e dos seus clientes. Lócio, eu quero ouvir um pouco mais detalhadamente sobre essa questão do profissional de tecnologia. Quando a gente fala um Brasil de profissionais de tecnologia, a gente se refere a profissionais que são produtores de tecnologia, ou nessa conta entram também os executivos que vão passar a usar o ChatGPT como um copiloto? De que maneira esse novo profissional de tecnologia vem se configurando nessa parceria de inteligência artificial e gestores de uma maneira mais ampla? Sim, eu gostei de como você categorizou os profissionais, né? Então, eu acho que a gente tem aquela parcela do profissional de tecnologia que é o desenvolvedor, que é o que faz com que a tecnologia opere e consiga ali na sua totalidade trazer o máximo para a companhia, quanto o profissional que vai ser o profissional que utiliza dessa tecnologia na ponta, né? Quando a gente fala dessa primeira categoria de profissionais, eu entendo que hoje, quando a gente pensa em dados que vêm de pesquisas, é onde existe o déficit maior, né? E aí, acho que por uma série de coisas, né? Se a gente pensar hoje nas escolas, agora a gente começa a ver algumas escolas, por exemplo, tendo aula de codificação. A gente começa a ver escolas na rua de codificação, coisas que anteriormente nós não víamos, né, no Brasil. O que é diferente, por exemplo, da maturidade de outros países, por exemplo, Israel, que é uma super referência com relação à tecnologia, é que você já começa a educar as crianças, né, desde cedo, já pensando em tecnologia e pensando em como isso pode mudar o futuro do país, o futuro das empresas. Então, a gente começa a ver no Brasil um investimento grande, né, com relação à tecnologia, escolas hoje incentivando tecnologia, e aí eu acho que eu trago um pouquinho do tema de diversidade para cá também, né, se você pensar na população do Brasil, o contingente de mulheres que a gente tem na força de trabalho, ainda é muito pequeno o número de mulheres que a gente tem no segmento de tecnologia. Então, acho que nós estamos, de uma certa maneira, desmistificando algumas coisas no Brasil e conseguindo, de uma maneira mais inteligente e mais efetiva, digamos, mostrar que existe um campo enorme para os profissionais hoje enveredarem em tecnologia, né? Então, estava vendo uma estatística também que acho que é super interessante, 7 das nossas crianças que estão hoje no ensino fundamental, elas vão trabalhar em posições ou em até, como eu posso dizer, em cargos que não existem hoje. Então, a gente vai ser necessário um trabalho muito grande para acompanhar e formar esses profissionais. Agora, a gente está falando de futuro. O que fazer hoje? Hoje, as empresas também têm a responsabilidade de trabalhar na capacitação desses profissionais, né? Então, as empresas precisam de profissional, a gente tem um déficit muito grande no mercado. O que fazer para a gente fazer com que essa matemática feche? Então, existe uma série de programas de capacitação, de skilling disponíveis, muitos deles gratuitos, em função dessa urgência de formar profissionais. Então, quando a gente fala que a gente tem um contingente de desempregados no Brasil muito grande, tem
uma oportunidade enorme de capacitação para essa área de tecnologia, que vai fazer não só com que essas pessoas, né, encontrem um trabalho, mas como também a gente impulsione as nossas empresas em algo que só tem a levar prosperidade e trazer aí um crescimento ainda mais acelerado para o Brasil. Eu tenho umas estatísticas, e eu gosto de trabalhar com estatística, eu sou de finanças, que falam que se a gente investir de maneira correta, a gente pode aumentar o PIB do Brasil e investir de maneira correta tanto na qualificação quanto na tecnologia, em 4 pontos no futuro de médio prazo. Então, pegando o caminho correto, a gente consegue transformar o Brasil e fazer com que o crescimento do país seja mais acelerado, porque a gente vai ter uma população muito mais capacitada com relação à tecnologia, né, força de trabalho, como também um uso da tecnologia mais eficiente. Quando a gente pensa no segundo contingente de profissionais, que eu acho que é a sua pergunta, a grande verdade, do meu ponto de vista, é que hoje um executivo, um profissional que não entenda como trabalhar com tecnologia, ele não vai conseguir ficar colocado no mercado, né? As discussões que você tem hoje com relação a dados, elas vêm com todo um background de tecnologia que as pessoas vão ter que aprender a usar. Então, como no passado a gente falava de datilografia e a gente foi para as aulas, né, de como mexer nos teclados e tudo mais, hoje o profissional com certeza precisa estar focado em tecnologia, o que isso pode trazer para ele de benefício na carreira. Eu acho que uma coisa muito importante é que no momento que as pessoas entendem a produtividade que isso pode trazer no seu dia a dia, ou até como que isso facilita a vida para investir tempo em atividades criativas, a adoção é meio que natural, porque consegue enxergar o benefício. Então, acho que o grande desafio é que as pessoas entendam o que isso traz de benefício para o dia a dia da produtividade. E aí eu quero voltar a falar das pessoas e da formação das pessoas ainda nessa linha, porque eu, há um tempo atrás, participei do... É o GRC, né, Nádia, que a Darius propõe. E a gente falava sobre segurança, e aí, outro dia também, em um webinar com o pessoal da KnowBe4, a gente falava sobre pessoas e o caminho todo da construção, nas duas ocasiões, lá atrás, no GRC, e depois, agora mais recentemente, nesse webinar que eu mediei com a KnowBe4, a gente falava sobre a importância da cultura. Esses dias também editei um artigo, eu não vou lembrar o nome do colunista, e aí fica aqui o meu perdão para o autor, é só acessar o site da Technology Review que está lá, falando sobre o peso da cultura dentro desse processo de adoção das tecnologias. Muitas vezes, essas decisões elas são top-down, mas elas não acompanham um entendimento do que nós temos como força de trabalho. Quem são as pessoas que estão ali? Muitas empresas optam, né, Nádia, pela substituição das pessoas de uma vez só. Não é incomum chegar na sala de aula e estar ali com, sobretudo no caso dos alunos de pós ou de MBA, uma galera que foi tirada do mercado e está buscando o conhecimento, muito provavelmente, que esperava-se dela naquela ocasião em que ela foi limada, e aí por isso descobriu, peraí, eu preciso saber isso porque o mercado quer saber isso. E o cara vai buscar aquele conhecimento, mas ele talvez já tenha perdido o tempo dessa movimentação. Porque hoje o mercado, e já há algum tempo, o mercado não admite que você pode tirar um sabático, vou estudar, vou me preparar e eu volto daqui a um ano. Daqui a um ano, acabou. Talvez aquilo que você fazia já nem exista mais daqui a um ano. Então a dinâmica é essa. Mas não é incomum a gente ainda encontrar esse tipo de situação. O que a gente faz, Nádia? E aí, olhando vocês como uma instituição de ensino que estão lidando com esses profissionais, os dois tipos, aquele que não parou e continua na velocidade da luz atualizando, e aquele que perdeu o bonde e está tentando encontrar numa estação próxima o próximo trem. Como que faz para equilibrar essas duas coisas, pensando no profissional? Porque a empresa não quer saber, veio lá de cima, o cara vai implementar. A cultura da empresa está orientada para aquilo, e cada vez mais as empresas vão estar orientadas para esse processo da demanda por dados, por cada vez mais tecnologia. IA é uma realidade, tudo isso que a gente está discutindo aqui. Mas e o profissional? Legal. Assim, a empresa não vai poder esperar porque ela é cobrada pelo mercado, né? Para garantir o seu negócio ali. E ela contrata, seleciona pessoas para entregar esse serviço aí para o mercado para continuar o seu negócio.
Quando ela lima esse profissional, ela percebe o quê? Não atendeu, as pessoas não estão acompanhando esse movimento da inovação, da mudança que ocorre todos os dias. E é aquilo que você falou, tem um profissional que está atento, está olhando. Então, isso daí, sobre cultura, eu digo um pouquinho a mais, é mentalidade junto com a atitude. Por quê? Muitas vezes a pessoa empregada, ela fica esperando que a empresa faça o insumo de capacitação contínua nela, o que é importante para a companhia garantir essa formação contínua do colaborador interno para que ela não tenha que trocar, porque a troca, a contratação, o desligamento e a nova contratação é um custo também. É um custo bem grandioso para a companhia, né? E quando ele busca essa formação atrasada ali, considerando o déficit de mercado, ele ainda tem uma oportunidade, porque realmente tem um buraco, um gap aí de apagão de profissionais. Então, ele vai conseguir se reempregar se ele continuar assim, se ele começar a se preparar e a não parar mais. E quem está estudando continuamente, ele vai alcançar o sucesso. Por quê? Porque ele não parou, porque ele está se mantendo atualizado, está atendendo o negócio que é cobrado do mercado para sobreexistência, para garantir a continuidade, atendendo o cliente interno, atendendo, então, o cliente externo, né? É necessário, sim, que as pessoas entendam a cultura da empresa, mas entendam também sobre a mentalidade de garantir a sua empregabilidade. O sucesso de cada um depende do seu esforço em estar atualizado. O mundo de antes, e a gente nem está falando de tanto tempo atrás, que ela falou de datilografia ali, né? Por acaso, ontem estava olhando minhas pastas de certificados e peguei o meu certificado de datilografia. Era um sucesso. Hoje, não se fala mais disso, não se fala mais dessas coisas. A pessoa tem que vir preparada para esse momento aqui dessa modernidade. Então, tem certas coisas que na soft skill e na hard skills já é cobrada no requisito da vaga. Ou ele atende ou ele não vai estar atendendo. Mas isso também não é fixo mais. Todo dia muda. E para manter esse emprego, a pessoa tem que garantir que ela também está atualizada, né? Porque quando a gente fala desse universo de inteligência artificial, de cibersegurança, de proteção dos dados, aí, privacidade dos dados, governança de dados, não dá para a empresa ficar vendo o que vai acontecer e depois organizar um sistema de treinamento interno. A pessoa tem que estar consumindo esse conteúdo e garantindo ali as configurações necessárias para a entrega desse serviço, né? André, temos mais 2 minutinhos. Dá para ter mais uma perguntinha só. Glaucia, rapidinho. A gente tem um país com configurações de pequenas e médias empresas. Claro que as grandes empresas estão aí, mas elas recebem muitas vezes os roadmaps tecnológicos ou das suas matrizes ou desenvolvem isso de uma maneira mais madura. Para aquele nosso espectador que quer iniciar essa revolução ou dar os próximos passos dessa revolução, especialmente quando se diz respeito à inteligência artificial, quais são os próximos passos que essas pessoas podem dar dentro da sua empresa, independentemente da área onde elas estejam? Vamos lá, eu acho que o uso da inteligência artificial ele foi muito democratizado, né, André? Então, hoje você tem as mais diferentes ferramentas acessíveis a todos e que podem atender as empresas dos mais diferentes setores, né? Então, acho que se a gente pensar em passos, e aí pensando talvez em empresas menores, acho que o primeiro passo é entender o que você precisa de tecnologia, porque não existe inteligência artificial sem investir em tecnologia. Então, acho que o primeiro passo seria entenda o que você precisa de tecnologia, né? E, obviamente, observando que não é uma coisa que vai resolver para todas as empresas, né? E também o apetite das empresas é diferente com relação ao investimento em tecnologia. Então, acho que o primeiro passo, da minha visão, seria entenda o que você precisa de tecnologia, né? Você não precisa de um mundo de tecnologia e vá dando passos diferentes, né? Às vezes as empresas querem implementar tudo de uma vez e acaba se perdendo no tamanho da implementação. Então, acho que o primeiro passo é entenda que você precisa de tecnologia, um segundo passo é faça esse roadmap considerando a sua capacidade financeira de investimento. Às vezes as empresas se perdem porque não conseguem estimar o investimento necessário e muitos projetos, no fim das contas, eles são, de uma certa maneira, eles param no meio do caminho. E isso é investimento que, obviamente, não traz retorno, né? Num terceiro momento,
você tem que fazer o roadmap dos seus profissionais e garantir que você está preparado para colocar essa tecnologia para funcionar. E eu acho que depois disso você tem que pensar na continuidade do seu negócio, né? Não é uma coisa que você vai implementar agora e no futuro você vai estar livre de pensar em como continuar conduzindo o seu negócio. A tecnologia e a maneira como você vai cuidar dela no seu negócio é uma constante e está mudando todo dia. Então, para dar esse primeiro passo, é importante que você saiba o que você quer com essa tecnologia. Você quer atender o seu cliente com bot? Você quer ter prevenção de acidentes? Você quer medir os seus riscos? Você quer, quando você pensa numa logística, você quer pensar em rotas mais eficientes? Mas tenha os parâmetros do que você quer fazer com essa tecnologia para você fazer investimentos de maneira eficiente e não parar no primeiro soluço. Acho que tem que ter muita consciência quando você faz aí o mapa do investimento que você quer fazer em tecnologia. Mas assim, tecnologia está acessível, está aí para todo mundo, tem cursos de capacitação, e aí eu acho que também a capacitação para empresas menores, elas são super importantes, disponíveis de graça, né, uma série de cursos de graça para trazer esse mundo um pouquinho mais próximo. É questão de você investir o tempo e ser intencional para aprender e entender como é que isso vai impactar o seu negócio. Uma vez que você entendeu e a empresa digeriu, o céu é o limite. A tecnologia pode fazer essa empresa crescer muito mais do que, eventualmente, os seus fundadores ou donos empreendedores pensaram, né? É só pegar o caminho correto. Bacana. Quero agradecer a Gláucia Piccolo, ela que é membro da diretoria vogal do IBEF São Paulo e CFO da Microsoft. Gláucia, obrigado pelo teu tempo, por ter estado aqui conosco. Agradecer também a Nádia Guimarães, sócia-diretora e coordenadora acadêmica do IDESP Instituto Darius. Nádia, obrigado também, até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. André Miceli, semana que vem tem mais, velhinho. Semana que vem tem mais Ponte Aérea Regular. Um abraço, Gláucia, Nádia e todo mundo que nos ouve e vê. Um abraço para você também que nos acompanhou até aqui. A minha sugestão é que se você chegou pela metade do caminho, não tem problema. O programa está disponível lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube. A gente volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia na nossa vida. Um grande abraço. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.